Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Tu és grandioso, Tu és fiel, Pai, como acabamos de cantar. Pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito, para que tenhamos entendimento de Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor. Faça com que compreendamos a Tua vontade para nós no dia de hoje, pela palavra que meditaremos agora. Pedimos, Pai, que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, e assim que nós possamos cumprir com a Tua vontade de maneira fiel, pois fiel, antes de mais nada, foi o Senhor. Pai amado, guia-nos, orienta-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cantamos agora que nosso Deus é fiel, e esse mesmo Deus que é fiel, Ele é santo, e nós todos somos chamados para sermos santos assim como Ele é. Mas, irmãos, confessemos, quão difícil é o caminho da santidade. Nós andávamos antes em direção ao inferno, andávamos como culpados de nossa perdição eterna. Fomos, no entanto, pelo amor desse Deus que é fiel, que nós celebramos, levados à conversão. E conversão, irmãos, é literalmente como quando a gente está andando de carro. A gente está numa direção e vira e vai para a direção oposta. Isso é conversão. Então estávamos andando para o inferno, e assim somos levados a Jesus Cristo, a nos converter nossa direção e andarmos na direção do céu. Todos temos uma história, irmãos. Essa história nossa que nos trouxe aqui. Por isso agradeço a história de cada um dos irmãos. Mesmo as lágrimas que choramos, mesmo os sofrimentos que tivemos, mesmo as alegrias e vitórias que conquistamos. Cada uma dessas coisas são parte de nossa história, parte de quem nós somos. Mas saibamos, irmãos, com toda essa história que nos trouxe aqui, todos fomos chamados para sermos santos, como nosso Senhor é santo. Não podemos ficar assim presos, permanecer nos hábitos do passado. Acredito que os irmãos conheçam ou já tenham ouvido falar de uma litografia bem famosa chamada Os Dois Caminhos. É muito comum ver esse quadro, essa gravura na casa de irmãos que pertencem à Assembleia de Deus. Ilustra bem aquela parábola de Mateus 7, 13 e 14, em que tem o caminho estreito, com várias dificuldades, mas que leva até o céu de um lado, e o caminho largo, que parece bem fazejo, bem suave, mas que ao final leva até a perdição. Esse quadro é uma metáfora dos dois caminhos da vida que podemos levar. Paulo nos lembra no texto de hoje que temos esses dois caminhos, temos essas duas direções, e ele nos exorta a andarmos no caminho que conduz à salvação. Só um pouquinho de contexto, irmãos. Essa epístola Paulo escreveu aos Efésios a partir da prisão, provavelmente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, também conhecida como Ásia Menor. E por estar em uma rota comercial muito intensa, essa cidade portuária viveu um esplendor que atraía pessoas de todas as partes do Império Romano, na época de Paulo. No seu auge, foi nessa cidade, em Éfeso, que as pessoas construíram o templo de Ártemis, ou o templo de Diana, que era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tão grande era a riqueza que essa cidade tinha. E esse templo ficou conhecido porque era o maior templo de sua época. Então, nessa cidade, em que as pessoas eram orgulhosas dessa idolatria à deusa Diana, a deusa Ártemis, grega, que vemos no livro de Atos, que quando Paulo prega sobre Deus, eles falam: não, grande é a Diana dos Efésios, que perseguem Paulo assim, com toda a força deles. Para essa cidade que Paulo trabalhou nas suas segunda e terceira viagens missionárias, lá ele plantou uma igreja. No finalzinho da sua segunda viagem, ele planta a igreja em Éfeso. Na sua terceira viagem missionária, ele faz questão de visitar aquela cidade, aquela igreja que ele havia plantado, e lá, pelo que a Bíblia nos fala em Atos, temos que ele trabalhou durante 1 ano e meio. Então,
pelo menos 1 ano e meio, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, como temos em Atos 19. Então, vemos como o nosso texto se encaixa nessa epístola para os irmãos da igreja em Éfeso. É uma epístola que trata, de modo geral, do seguinte: da reconciliação de Deus em Cristo Jesus, que requer que os crentes andem de modo digno da vocação a que foram chamados. E a primeira parte da epístola, os 3 primeiros capítulos, se focam na obra de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. A segunda metade, que começa no capítulo 4, em que nós estamos meditando, fala sobre como devemos viver de acordo com essa obra, em resposta a essa obra de Deus em Cristo em nós. E assim, Paulo abre o capítulo 4 com as seguintes palavras. Eu peço para o irmão projetar para a gente. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E a marca dessa vocação é justamente a unidade. Então, ele retoma o tema do início do capítulo, depois de focar nessa questão da unidade, em como devemos servir aos irmãos, no texto que estamos meditando hoje. Então, saibamos, irmãos, que há muito tempo o ser humano vive em pecado. Como já citamos, o homem está morto em seus delitos e pecados até que receba o chamado de Jesus, até que receba a conversão da direção em que estava andando. Aqueles que foram chamados por Jesus, aqueles que experimentaram a conversão, estes possuem uma vida diferente, ou deveriam demonstrar essa vida diferente. E Paulo nos ensina sobre como essa transformação pode ocorrer nas nossas vidas, nas vidas daqueles que fomos salvos soberanamente por Cristo. E aí nós temos a seguinte questão: do cristão é esperado que viva em santidade, em pureza, de maneira digna do chamado a que ele recebeu. E pensando dessa maneira, como que nós podemos viver, como podemos andar de modo digno de nossa vocação? E é isso que nós vamos buscar responder hoje. Primeiramente, pelo que Paulo mesmo coloca, vivemos de modo digno de nossa vocação ao abandonarmos comportamentos ímpios. Então, primeiramente, irmãos, o comportamento ímpio não é modelo para o cristão. Paulo coloca bem claro para a gente no versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Então ele relaciona o texto agora com o texto anterior, né? Esse, portanto, também relacionando com o texto anterior, como vimos no começo do capítulo 4. Viveis de maneira digna do chamado, da vocação a que foram chamados. E então, nós temos que, ao colocar falar, ele também utiliza um outro verbo bem importante. Eu digo e testifico, ou seja, o que ele vai falar é alguma coisa muito importante. E essa importância é: não vivam como os gentios que não creem em Cristo vivem. Então, não andem como também andam os gentios. E daí ele explica como é que é esse andar dos gentios. Mas primeiramente, quem que eram os gentios que ele estava se referindo? A palavra não é literalmente a palavra gentil. Era a palavra utilizada para povos de outras nações, né? Os povos, as nações, as tribos, as pessoas de maneira geral. Então não era a palavra específica que era utilizada para tradução do hebraísmo goi, que era o não judeu. Mas, de maneira geral, a gente pode entender, esse gentio a que ele está se referindo é aquele que não vive de acordo com a fé, com a regra de vida que temos na Bíblia, de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, gentios eram conhecidos também pela idolatria, pelo paganismo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, na verdade, que os cristãos de Éfeso não deveriam imitar os seus vizinhos,
que não têm fé em Deus. Os seus vizinhos que vão no templo de Diana, de Ártemis, e sacrificam lá. Os seus vizinhos que são orgulhosos da idolatria que havia naquela cidade. Ele fala, não siga o caminho deles. Por quê? Esse caminho está primeiramente vinculado com vaidade. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, como nós falamos, as pessoas de Éfeso eram muito orgulhosas do culto que havia de Diana em sua cidade. Eles eram muito orgulhosos de que lá havia uma das grandes maravilhas do mundo. Um templo tão grande e feito por mãos humanas. Templo esse que foi posteriormente destruído por fogo e encontrou seu final em terremoto. De maneira que hoje existe apenas um sítio arqueológico no lugar onde havia esse templo e uma única coluna que foi, entre aspas, restaurada pelos arqueólogos do século XIX, marcando o lugar. Então veja, o orgulho humano foca em coisas que são destruídas com o tempo. O orgulho daquele povo em Éfeso virou pó. Hoje existe apenas o sítio arqueológico para marcar o motivo de orgulho deles. Então, vaidade, bem como Salomão escreveu em Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é canseira debaixo do sol, correr atrás do vento. Mas tudo isso que não tem Deus. É importante a gente fazer essa ressalva. Salomão só chega nisso no final de Eclesiastes, mas a gente já pode pular para esse ponto porque é importante para a gente. Então, vejam, irmãos, Paulo mostra que a vida do crente precisa ser diferente da vida do descrente. O crente é orientado a viver em santidade. O crente é orientado a viver de acordo com os caminhos estabelecidos por Deus. E sabemos bem que existe essa dicotomia no mundo entre o crente e o ímpio. Até o Salmo 1, o primeiro salmo no livro de Salmos, nos coloca bem claro isso. Obrigado por projetar. Então temos assim a palavra: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Do versículo 6, por favor. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente poderia fazer uma outra mensagem só nesse salmo, meditando sobre esses dois caminhos, mais uma vez. Mas, irmãos, vejam, a Bíblia toda nos fala, não devemos seguir o caminho dos ímpios, não devemos seguir o caminho que leva à perdição, e sim o caminho do justo, o caminho daquele que obedece a Deus, o caminho daquele que busca a justiça de Deus, o caminho daquele que vive de maneira reta, conforme a lei de Deus. Se estamos afirmando, irmãos, que a vida digna do chamado do cristão é caracterizada pelo abandono dos seus velhos hábitos, abandono daquelas coisas que você gostava de fazer, mas que não te levam a Deus, que conduta então é esta que os gentios tinham, que estavam andando e que os crentes não devem ter? Trata-se da conduta onde o ímpio vive dominado pela carne e pelo mundo. Então, nesse primeiro ponto nosso, em que nós devemos viver de modo digno da nossa vocação, ao abandonarmos comportamentos ímpios, vimos primeiramente que o comportamento do ímpio não é modelo para o cristão. E agora vemos que o ímpio vive dominado pela carne e pelo mundo. E para explicar essa conduta dos ímpios, o apóstolo Paulo cita algumas das coisas, algumas das características do modo de vida que ele verificou enquanto estava em suas viagens missionárias, que ele inclusive sofreu quando havia perseguição nas cidades em que ele pregava. Então, havia primeiramente a questão da vaidade dos pensamentos, que eram obscurecidos de entendimento, e alheios à vida de Deus e insensíveis. Então, nós já falamos um pouquinho sobre a vaidade. E essa palavra grega para vaidade significa, na verdade, muito mais do que vaidade. Pode significar tolice, futilidade. E a futilidade é da mente, não apenas do intelecto, porque, afinal de contas,
dependendo do contexto, essa futilidade pode afetar capacidades emocionais, pensamento, vontade, razão, entendimento, consciência, afetos, ou seja, dependendo de como ela é utilizada, ela afeta toda a alma do homem. E o apóstolo enfatiza esse ponto com um ponto de bastante importância, que todos os empenhos que os gentios empregaram a fim de alcançar a felicidade terminam em desapontamento. Então, como a lição de William Hendrickson nos diz, a vida dos gentios é uma longa série de expectativas frustradas. É típica forma de viver do homem que não vive para Deus. Ele busca preencher o vazio em sua existência com qualquer coisa. Afinal de contas, o que importa é se sentir bem. O que importa é não sentir essa dor existencial, esse vazio no seu peito, essa sensação de inutilidade de sua vida, de que anda e não sai do lugar, de que não está tendo progresso nenhum. E já paramos para verificar como a maior parte das pessoas estão descontentes? Eu mesmo tenho um colega lá na empresa, não vou falar o nome, mas é incrível, ele reclama de tudo. Quando ele trabalhava aqui no Brasil, ele reclamava que as condições eram difíceis, que o chefe era chato, que estava complicado de crescer na carreira e tal. Ele teve chance de ir para a matriz. Está lá na Alemanha. Encontrei com ele quando estava lá no começo do ano. E continuava reclamando, falando que lá as coisas são muito caras, que como não tem o passaporte alemão é complicado, que a esposa está sofrendo para aprender a língua. Tem gente que reclama de tudo. Desculpa, ele realizou o sonho de muita gente, saiu do Brasil para trabalhar num local legal, está dando um futuro bem interessante para os filhos dele, mas não é meu sonho, gente, não confunda, por favor. Mas no final das contas, não está bem, está reclamando ainda. E assim como esse amigo meu, tem muita gente, nunca está bem, sempre reclama, sempre tem alguma coisa que está ruim. Ah, está muito quente agora, está muito frio, o sapato está apertado, tem esses bichinhos aí no armário que ficam apertando a roupa toda noite. É complicado, gente. Mas vejam, o ser humano sem Deus é isso, reclama de tudo, não tem nunca satisfação. Agora, se temos Deus, precisamos aprender a encontrar satisfação em tudo que faz parte de nossa vida. Não podemos continuar vivendo como aqueles que não têm Deus em sua vida vivem. É importante isso. Então, não podemos continuar reclamando das coisas. Temos que entender primeiramente que nosso Deus é soberano. Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, se alguma coisa não foi de acordo com a nossa vontade, glória a Deus, porque a vontade de Deus foi realizada. Então, por isso que a gente tem um hino, eu gosto bastante desse hino, que canta sobre graças dou a essa vida e os encantos que ela tem, agradeço pelas rosas do caminho, os espinhos que ela tem, pela prece respondida, pela esperança que falhou. Então, nós como cristãos temos que aprender a encontrar contentamento em todas as coisas. Por quê? Porque em todas as coisas o nosso Senhor é soberano e Ele sabe o que faz. Inclusive tem uma história bem interessante, um pastor anglicano, muitos anos atrás, teve uma situação difícil. A filhinha dele, a esposa dele era estéril. Daí então, miraculosamente, ela engravidou. Só que quando o bebê nasceu, a sua filhinha tinha síndrome de Down. E ele ficou muito tempo remoendo. Por que isso aconteceu comigo, Deus? Por que isso tem... porque o Senhor está pesando sua mão sobre minha vida? Mas interessante, graças àquela situação, ele pôde
evangelizar a equipe de médicos que atendeu a esposa dele, que estava cuidando da filha. Depois disso ele entendeu, não, essa era a sua vontade para que eu pudesse alcançar essas pessoas. Agradeço a ti, Deus. Então, por mais difícil que seja a situação, irmãos, aprendamos a enxergar a vontade de Deus. Segunda característica citada por Paulo diz que o ímpio vive obscurecido de entendimento. Quando nós observamos a maneira como o ímpio vive, como Paulo especifica essa característica, nós entendemos que isso é de resultado direto da queda do ser humano. Afinal de contas, uma possível tradução dessa frase tendo sido obscurecidos o seu entendimento, indicando que o homem sofreu algo no seu passado, mas que esse efeito ainda é visível no presente, que são os efeitos do pecado ainda presentes na vida do homem. E o desastre da queda, irmãos, trouxe efeitos devastadores na vida do ser humano, especialmente com relação ao seu entendimento. Nós podemos experimentar isso ao conversar com as pessoas na rua. Quando falamos sobre Jesus Cristo, muito difícil alguém que não tem fé compreender como é que nós podemos crer em alguém que 2000 anos atrás morreu e falamos que ressuscitou, e eles falam, isso é loucura, como é que pode alguém ressuscitar? Mas nós cremos, ele ressuscitou, ele não apenas ressuscitou, como ele subiu ao céu, está à destra de Deus Pai, e virá da mesma maneira como ele foi assunto ao céu. Então, essa é a nossa esperança, irmãos. Mas quando compartilhamos essa esperança, como é difícil as pessoas entenderem. Realmente, a conversão é milagre de Deus. Humanamente falando, é difícil. Não sei se os irmãos já tentaram argumentar com alguém, seja no evangelismo de rua, seja com um amigo ateu. É difícil. Então, realmente, só que vejam, o ponto é que o pecado obscurece o entendimento das coisas espirituais. Então, passamos a viver como se Deus não existisse. Tem uma historinha que ajuda a entender isso. Imaginemos uma família de ratos que vivem num piano, como esse aqui da igreja. Então, de início eles ouvem a música, daí começam a imaginar o grande pianista que toca essa música misteriosa. Daí um dos ratinhos, que é mais ousado, sobe lá. Daí depois ele volta e fala, então não existe um grande pianista, são na verdade as cordas do piano que vibram e daí temos o som. Ah, nossa, então houve uma grande revolução. Depois um outro foi lá mais além e viu, não, na verdade existem os martelos que tocam nas cordas e assim vai gerando esse som. Então, de repente, perdeu-se toda a mística do mundo e entenderam, não, nós vivemos um mundo extremamente mecânico, em que tudo pode ser calculado, previsto. E, no entanto, o grande pianista continua tocando. Esse é o ponto. O pecado fecha o nosso entendimento para as coisas espirituais. Mas não é porque a pessoa não enxerga Deus que Deus deixa de existir. Muito pelo contrário. Justamente por conta disso que nós devemos perseverar, irmãos, em compartilhar nossa fé com aqueles ao nosso redor. Convidemos nossos amigos, convidemos nossos familiares, para que venham a conhecer a grandeza do nosso Deus. Afinal de contas, não é a maior, a mais feliz notícia, a notícia da salvação? Então, não guardemos para nós. Então, continuando essa descrição terrível, o apóstolo Paulo apresenta a outra característica. Os incrédulos estão alheios à vida de Deus. O cenário agora é de completa alienação com relação a Deus. E o incrédulo, então, além de andar na vaidade dos seus pensamentos, tem a sua mente obscurecida e, simultaneamente, está distante de Deus. E essa ideia de distanciamento é a mesma do obscurecimento, uma ação ocorrida no passado, que tem seus efeitos visíveis hoje. Essa é a vida daquele que não tem a Cristo Jesus como seu Salvador, mas que está separado de Cristo por causa do seu pecado. Entendemos nós que os incrédulos estão separados da vida que há em Deus,
que é dada por ele aos que creem nele. Mas quanto a essa característica, o apóstolo Paulo ainda especifica a causa dela. Eles estão separados de Deus por causa da ignorância que existe neles, por causa do endurecimento do seu coração. E essa ignorância que eles vivem pode ser entendida como falta de conhecimento das coisas divinas, como cegueira espiritual. Não se trata apenas de não conhecer. Essa distância de Deus também é causada pela dureza do coração deles. E é interessante quando Paulo fala sobre a dureza do coração, ele usa uma palavra que realmente é muito forte. Essa palavra para dureza vem, na realidade, de um outro termo que significa uma pedra semelhante a mármore. Então, a imoralidade do não crente, a alienação de Deus, vem dessa dureza que eles têm, uma dureza de entendimento, que deixa eles insensíveis à realidade espiritual, que é o outro significado dessa dureza e insensibilidade. Então, na vida do não crente, não existe espaço para uma vida cristã. Eles são os próprios ossos secos do vale que o profeta Isaías vislumbrou em sua visão. Deus pergunta ao profeta: pode esses ossos secos voltarem à vida? Isaías responde: tu sabes, Senhor. E então Deus mostra na sua visão para o profeta os ossos tornando seres humanos novamente. Isso é a conversão, irmãos. Isso é crer em Jesus Cristo. É tornar ossos secos em seres viventes novamente. E esse é o grande milagre da conversão, da salvação, da regeneração em Jesus Cristo. Meus irmãos, temos a obrigação de levar essa esperança, essa vida àqueles que estão ainda na morte dos seus pecados. E afinal de contas, quem está em seus pecados, quem está com o coração endurecido, insensível, acabam se entregando para a dissolução. E pode ser que tal pessoa tenha perdido toda a vergonha para a prática pecaminosa. Nos lugares em que ela frequenta, que simplesmente ignora que existe um Deus, pensa que está sozinho, pensa que está simplesmente preenchendo esse vazio em sua vida. Mas é terrível isso. E essa palavra dissolução é talvez a pior palavra para pecado utilizada na Bíblia. Sempre que aparece essa mesma palavra no Novo Testamento, ela está acompanhada com outros pecados, como desejo incontrolável ligado à cobiça, adultério ou pecados sexuais, também a embriaguez. E infelizmente, essa situação que havia na época de Paulo permanece tão válida como nos dias de hoje. Vejam até que ponto chega a prática da imoralidade em nossos dias. E essa imoralidade sempre acompanha o decaimento da vergonha. Nós podemos verificar isso em algumas letras de música hoje em dia, que por mais populares que sejam, mas que eu pessoalmente não conseguiria ouvir com minha família, na frente dos meus filhos. Pega um pancadão desses à vida, pelo amor de Deus. Alguns filmes também são terríveis, novela, cada vez mais as pessoas aparecem com menos roupa, a moda. Então vemos que existe uma dissolução em nossa própria cultura brasileira. E infelizmente isso não pode surpreender a gente, irmãos. Afinal de contas, a nossa cultura é permeada pela descrença. Puxa vida, irmãos. Infelizmente vivemos num país em que a palavra crente é pejorativa. Pelo menos na minha infância, quando falava que a pessoa era crente, era sinônimo de uma pessoa fanática. Então é terrível isso. E nós somos crentes, graças a Deus. Nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome pelo qual importa que o ser humano seja salvo. Nós cremos nele.
Mas sai aí na rua, diga eu sou crente. Difícil. A pessoa vai falar, ai, essa pessoa é maluca? O que está fazendo? Então vai falar, já vai me pedir alguma coisa, ou tentar me empurrar alguma coisa. Então, é complicado isso. Mas essa é a realidade em que vivemos. Afinal de contas, com o pecado do ser humano cada vez mais aflorado, e falamos, o ser humano sem Deus é morto em seus pecados. Como se não bastasse essa insensibilidade que o leva a se entregar a dissolução cada vez maior, o apóstolo nos diz que esse ser humano, longe de Deus, comete impurezas com toda avidez. Então, e Paulo nos fala que essa avidez é um ato totalmente desavergonhado, sem limites, com uma ganância, com uma cobiça pelo pecado. E dessa maneira, o ser humano sem Deus serve apenas um Deus, que é o seu próprio desejo. É o próprio cenário de Romanos 1:24, do homem entregue por Deus à sua própria imundície. O homem que desonra o seu próprio corpo. E infelizmente, esse modo de viver, que não é o modo de vida característico do cristão, tem sido cada vez mais propagado em nossa cultura do século XXI. A avidez pela impureza ainda ronda nos nossos arraiais. No entanto, nós, como aqueles que foram escolhidos para crer em Senhor Jesus Cristo, para anunciar o seu Evangelho, para realmente anunciar as grandezas de sua salvação, além de tomarmos cuidado com nossa vida, precisamos combater a imoralidade que existe no nosso redor. Até algumas vezes se infiltrando na igreja, irmãos. E o alerta que Paulo faz deve soar de maneira sonora nos nossos dias. Não mais andeis como também andam os ímpios. Então, Paulo deixa bem claro que a vida dos cristãos de Éfeso deve mostrar uma clara distinção em relação àqueles de seus vizinhos gentios. Esses versos que nós lemos, versículos 17 e 19, mostram tanto a depravidão dos gentios que viviam lá, a depravação deles, assim como os motivos para isso. A partir de agora, temos a mudança. Paulo falando sobre como os cristãos deveriam viver, se afastando dos vícios dos gentios, de tal maneira que possamos mostrar essa diferença em nosso viver. Mostrar que Deus fez a conversão em nossa vida, não apenas de maneira externa, mas converteu nossas disposições internas, nossas afeições, nossos hábitos, nossa própria mente. Então, nós vivemos de modo digno da nossa vocação, evidenciando essa renovação em Cristo Jesus. E como evidenciamos que Cristo reina em nossa vida, irmãos? Primeiramente, vivendo por aquilo que nós aprendemos de Cristo. Vejamos como começa o versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, próximo versículo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, vejam, irmãos, existe um claro contraste, mostrando que nós devemos aprender a Cristo Jesus, aprender de Cristo, que é a própria verdade. Então, aprender o ensino verdadeiro. E uma vez que nós cristãos cremos que Cristo viveu, que Cristo esteve no meio de nós, nos ensinou e trouxe o caminho da salvação, devemos proclamar esse caminho com toda a nossa força, de tal maneira que mostremos a Cristo em nossas vidas, não apenas ao aprendermos sobre Ele, seja em escola dominical, seja nas pregações na igreja, mas também ao sermos moldados por Ele, de tal maneira que o Cristo ressurreto seja a fonte da nova forma de vida, do nosso novo caminho,
assim como nossa nova relação com Deus. Então, nós vemos aqui um verdadeiro processo de educação moral cristã. O apóstolo fala de 3 ações que podemos e devemos tomar em nossa vida para que realmente sejamos moldados por Cristo: aprender, ouvir e ser instruído. A ideia é construída por Paulo da seguinte maneira: se de fato ouvistes e fostes ensinados em Cristo, de acordo com a verdade que há em Jesus, o modo de vida reprovável que havia em nós, que existe ainda nos nossos vizinhos que não creem em Deus, deverá ser deixado de lado. O modo de vida reprovável não foi o que aprendemos de Cristo. Isso quer dizer, se ouvimos mesmo a palavra de Deus, se aprendemos mesmo quem é Cristo Jesus, naturalmente, mostramos a Ele em nossa vida. Aprender a Cristo é muito mais do que aprender sobre Cristo, irmãos. Não confundam isso. Tá? Aprender a Cristo é muito mais do que aprender sobre Ele. E Paulo fala que esses cristãos ouviram, foram ensinados, aprenderam. Foi um processo educacional que estava totalmente relacionado com a mente. Ele trabalhando no meio deles para que eles pudessem viver de acordo com essa palavra de esperança que ele levou a eles. A mente reprovável dos gentios os levava à prática de tudo aquilo que nós já apontamos como negativo, de toda a dissolução, de toda a vaidade, de todo o obscurecimento do entendimento. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E essa pequena afirmação de Paulo nos leva a pensar na união com Cristo. E observemos o uso dessas palavras: aprender a Cristo, o ouvistes, fostes ensinados por Ele. Essa ligação com Cristo, irmãos, essa união mística com nosso Senhor, é aquilo que permeia toda a carta como doutrina certa. Afinal de contas, nós cristãos fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Fomos predestinados por Ele. Juntos com Ele fomos ressurretos. E assim, tanto os gentios como os judeus são unidos a Ele pela cruz. Todo esse aprendizado, irmãos, é de acordo com a verdade que existe continuamente em Jesus. Observe que Paulo utiliza sempre, antes do título Cristo, Messias, ele agora utiliza direto Jesus. Então, ensinamentos que foram dados pelo Cristo, pelo Filho encarnado de Deus. E esse mesmo Cristo que afirma no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sobre esses versículos, nós aprendemos o seguinte: que ao contrário de incrédulos, que possuem uma mente obscurecida, que vivem de acordo com sua vaidade, que não querem saber de nenhum relacionamento com Deus, nós já conhecemos a verdade, e essa verdade é Cristo. Nossa mente não é vazia, pelo contrário, nós ouvimos sobre Cristo, aprendemos de Cristo e devemos viver a Cristo em nossas vidas. O cristão já ressuscitou com Cristo, irmãos. Então, nós não apenas devemos ter um conhecimento racional, devemos viver aquilo que aprendemos de nosso Salvador. Portanto, se somos instruídos a viver em santidade e a praticar as práticas antigas, nós devemos colocar isso em prática definitivamente em nossa vida. A vida do crente deve ser marcada por esse abandono daquilo que era antigo, pela busca do que agrada a Deus, pela busca da perfeição. E como fazemos isso então, irmãos? Fazemos isso vivendo essa renovação em Cristo. Afinal de contas, o cristão tem padrões de comportamento com mente e caráter renovados. Então, temos novos padrões de comportamento. Temos nossa mente, temos nosso caráter renovados em Cristo. E se fazemos um contraste com a vida pagã anterior, o que temos agora, segundo o apóstolo Paulo, é uma mudança
radical de vida, com novos padrões a serem seguidos. É dito que a conversão é um trauma. Já explico. O que é um trauma? É um evento que marca a pessoa pelo resto de sua vida. Eu diria até mais, se a pessoa não recebeu a conversão como um trauma, não teve uma conversão verdadeira. Se a conversão, a crer em Cristo Jesus, não marca a nossa vida de tal maneira que nós não conseguimos viver de acordo com o que Ele exige de nós, mas continuamos com nossas velhas práticas, continuamos com o nosso pecado de estimação, temos que questionar se nossa conversão foi mesmo verdadeira ou não. Porque, afinal de contas, a conversão marca a vida. Toma cuidado aqui com essa mesa. A conversão marca a gente como se fosse um ferro em brasas no lombo de um boi. Fica marcado, não desaparece isso. É como uma cicatriz. Você pode tratar, pode botar creme que for, mas a cicatriz continua lá. A conversão verdadeira fica marcada na nossa vida. E não temos como esquecer. Podemos até ficar entorpecidos durante um tempo, mas é impossível esquecermos o que Deus fez por nossas vidas. E vejam, irmãos, se nós vivemos de acordo com esse novo chamado, esse novo homem que Deus coloca em nós, nós temos que, o apóstolo exige que o cristão experimente o arrependimento, ou novidade de vida, o que ele associa com a autorrenúncia, com a regeneração procedente do Espírito Santo. E então o novo modo de vida é o andar de forma digna com a vocação que fomos chamados. Essa renovação em Cristo. E, consequentemente, para deixar bem marcado isso, o apóstolo utiliza 3 metáforas. Primeiramente, próximo versículo. Desculpa, o versículo 22. Então, nos despirmos do velho homem, como se fosse uma roupa suja, uma roupa velha que não serve mais. Nos despirmos dos hábitos do velho homem, nos despirmos daquilo que acompanhava a nossa vida antes da conversão, antes de crermos em Cristo Jesus. Tem aquele ditado, o hábito faz o monge. É verdade. A roupa, a aparência externa nos diz muita coisa sobre as pessoas. Claro que a pessoa não é só aquilo, mas alguém que se veste de uma certa maneira, sabemos que tipo de vida vive. Alguém que se veste do jeito que eu estou, já presume-se, deve ser pastor. Porque quem que estaria de gravata no domingo à noite, pelo amor de Deus? A maneira como nós nos portamos, irmãos, diz muito sobre a nossa vida. Por isso Paulo faz a comparação com o velho homem como se fosse uma roupa. Nós devemos nos despir desse velho homem, tirar ele de nós, deixando tudo aquilo que havia, que acompanhava a nossa velha vida, de lado. E, consequentemente, no versículo 23, nos renovando no espírito do nosso entendimento, deixando de lado tudo aquilo que era nossa vida anterior a Cristo, deixando de lado tudo aquilo que acompanhava essa vida anterior, nossos pecados, nossas preferências, inclusive velhas amizades que não nos levam a Cristo. Não falo que não devemos ter amigos não crentes, muito pelo contrário, devemos manter essas amizades para evangelizar a eles e assim trazê-los para a vida em Cristo Jesus. Mas, irmãos, podemos ter amigos ímpios, devemos ter amigos ímpios, mas não devemos ir onde os nossos amigos ímpios costumam se reunir. Ninguém aqui vai em festinha, ninguém aqui vai em, sei lá, o que fazem, roda de samba ou alguma coisa assim, que pode nos distrair e nos levar ao caminho da destruição. Então, tomemos cuidado. Por isso que Paulo fala, despamo-nos do velho homem, com suas concupiscências, nos renovemos no espírito do
do nosso entendimento. Então, o padrão dessa renovação é colocada por Paulo quando ele fala que, quanto ao velho homem, a ação cabível é despojar, quanto ao entendimento é ser renovado. Então, nossa mente sendo renovada, sendo remoldada. Ou seja, Deus não fala para a gente desprezar o conhecimento que tivemos no passado, mas que adequemos isso ao que é mais importante agora. Paulo mesmo experimentou isso. Ele foi judeu dos judeus, aprendeu aos pés do grande rabino Gamaliel, que era membro do Sinédrio, que era membro do governo religioso dos judeus na época. Ele tinha um grande conhecimento sobre a palavra de Deus do Antigo Testamento, sobre a Torá, sobre a lei de Deus. Tinha um grande conhecimento sobre os mandamentos, os rituais que haviam no Antigo Testamento, sobre como eu deveria fazer os sacrifícios. Mas depois que encontrou a Cristo, ele reconhece: tudo isso me serve para nada. E é isso que nós devemos ter, irmãos. Manter nosso conhecimento, mas usar isso para a novidade da vida em Cristo Jesus. Não usando nosso conhecimento para, metidos ainda em filosofias, esquecermos que o mais importante está revelado na Bíblia, que Cristo Jesus entregou sua vida pelos nossos pecados, que Ele pagou o preço por nós na cruz, ressuscitou e nos foi preparar casas, habitação junto com o Pai. Que quando morrermos estaremos unidos a Ele, aguardando a sua segunda vinda e a ressurreição geral. E assim entrando cada um de nós com fé em Jesus Cristo na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra que é prometido ao final. Irmãos, o texto que estamos estudando é cheio de contrastes. E uma vez mais podemos enxergar que, ao mesmo tempo que Paulo fala para nos despirmos do velho homem, ele coloca no versículo 24 para nos vestirmos do novo homem, nos revestindo do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então temos uma renovação não apenas da mente, mas uma renovação de caráter por inteiro. Então, abandonando completamente o velho homem e nos revestindo completamente do novo homem, que é unido com Cristo Jesus. Abandonando o velho Adão e vestindo-se com a roupagem de Cristo. E Paulo ensina em Romanos 5, 13 e 19, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só que ele nos fala também sobre a esperança que há em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, nós respondemos à pergunta que fizemos no começo: como andamos de modo digno de nossa vocação? Andamos de modo digno de nossa vocação ao vivermos abandonando o antigo comportamento que tínhamos e ao evidenciarmos a renovação em Cristo Jesus em nossa vida. E essa verdade ensinada por Paulo deve soar como um grande alerta para todos nós. E esse alerta é colocado no texto de Colossenses 3, 12 a 14. Vamos ler uma só voz? Já. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, como nós vimos no quadro Os Dois Caminhos,
ou estamos andando no caminho da salvação, ou estamos andando no caminho da perdição. Não há como glorificarmos a Deus se seguirmos o caminho de nosso antigo comportamento, mas que nós sejamos zelosos para honrarmos a Cristo com nossa vida. E assim, diante do que nós expusemos hoje, como que respondemos a essa mensagem? Eu aponto aqui algumas ações que podemos tomar em nossas vidas, irmãos. Primeiramente, analisemos nossa vida constantemente, para percebermos se existem alguns atos que estamos realizando que desagradam a Deus e são típicos dos ímpios. Se nós temos nova vida, então demonstremos essa vida. Não podemos andar na mesma maneira que andávamos antes, com os mesmos hábitos pecaminosos e achando que tudo está normal. Não, não está normal, irmãos. Se nosso pecado não incomoda a gente, precisamos repensar nossa relação com Deus. Em segundo lugar, cuide de sua mente. A grande batalha é travada em nossa mente. Fuja de toda aparência de mal que possa contaminar sua mente. Tenha a mente voltada para Cristo Jesus e Cristo apenas, de maneira que nós fujamos da imoralidade, fujamos de adultério, fujamos de cobiça, fujamos de roubo, fujamos de muitos outros pecados. Foquemos, irmãos, em Cristo Jesus e no exemplo que Ele dá para a nossa vida. Nós temos a graça de ter uma vida renovada em Cristo Jesus. Nosso velho homem já morreu, irmãos, não duvidemos disso. Nosso velho homem já morreu. Nós estamos mortos para o pecado, somos criaturas novas, estamos unidos a Cristo em sua ressurreição. E o poder dessa ressurreição já está em nós. Então, o nosso padrão de vida tem que ser o mais perfeito possível, mais próximo da perfeição possível. E esse padrão tem nome. Esse padrão de vida, o nosso padrão de vida é Cristo. Menos que isso, nós não glorificamos a Deus. E assim, nós não devemos jamais esmorecer na luta contra o pecado. O nosso hábito pode surgir, mas devemos recriminar esse hábito, devemos colocar ele de escanteio, nos despindo dele, sempre que ele insiste em vir de novo em nossa vida. Despindo do velho homem, renovando a nossa mente, nos revestindo do novo homem. E assim, irmãos, querem viver em santidade? Vivam de modo digno de que fomos chamados, abandonando o antigo comportamento e vivendo a renovação em Cristo Jesus. Oremos.